Fala pessoal, Shalom no coração, sejam todos muito bem-vindos ao nosso devocional. Abre sua Bíblia comigo em Romanos capítulo 12. Quero ler com vocês aqui os versículos 12 e 13. Romanos capítulo 12, versículos 12 e 13. Se você está aqui pela primeira vez, eu quero te convidar a se inscrever no canal, participar dessa nossa comunidade digital que cresce com um trabalho, um propósito muito lindo que é de mergulharmos nas Escrituras. Fazemos isso de segunda a sexta, 7h30 da manhã, sempre começando o dia mergulhando na Palavra de Deus. Quero te convidar para você estar conosco nessa rotina diária que certamente vai ser uma bênção para a sua vida. E para te ajudar a ser constante nisso, eu criei um grupo exclusivo no WhatsApp e esse grupo é só para envio de links dos nossos devocionais. Não vai encher sua caixa de WhatsApp, não tem conversas inconvenientes, é exclusivamente para envio de links, grupo fechado, mas para você acessá-lo, clica no primeiro comentário fixado aqui na transmissão ou no topo do chat, tá bom? Quero muito você conosco e tenho certeza que vai ser uma bênção na sua vida. Faz o test drive e depois me fala. Romanos capítulo 12, gente, versículos 12 e 13, dizem assim: Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades e pratiquem a hospitalidade. Vamos no 14 também, né? Abençoem aqueles que os perseguem, abençoem e não os amaldiçoem. Olha que interessante, eu citei nos devocionais anteriores, faço questão de repetir para quem está aqui pela primeira vez. Nos devocionais anteriores, estamos estudando Romanos, nós percebemos que nos capítulos iniciais de Romanos, o apóstolo Paulo ele aprofunda bastante os argumentos. Ele gasta bastante tempo explicando alguns conceitos, algumas razões, mas nessa altura da carta aos Romanos, Romanos 12, ele parece ser bastante direto nos seus conselhos. Tem uma lista de versículos aqui que é basicamente o apóstolo Paulo dizendo: faça isso, faça aquilo, vá por aqui, não vá por ali. Ele dá conselhos bastante diretos. Agora, eu quero trazer uma outra perspectiva para você acerca desses conselhos. Por quê? Porque quando lemos isso aqui, este parece ser um cenário de um cristão que já está aperfeiçoado. Afinal de contas, olha o que o apóstolo Paulo cita: alegrem-se na esperança. É muito difícil ter alegria ao esperar. A esperança, na verdade, o esperar, ele nos leva a ter impaciência muitas vezes. Essa é a inclinação da nossa carne. Ele continua dizendo: sejam pacientes na tribulação. Olha como é difícil isso aqui. Perseverem na oração. Eu conheço muitas pessoas que oram uma vez ou outra, mas que perseveram na oração mesmo. Esse também é um desafio e tem muitas pessoas que lidam com inconstância. Então, este parece ser um cenário de um cristão que já está aperfeiçoado. Parece um cristão que já é bem maduro. E talvez você diga: Tiago, eu não tô conseguindo alcançar nada disso aí. Eu não me alegro na esperança, eu não sou paciente na tribulação, eu não persevero na oração. Eu não consigo chegar nesse nível. Porque a gente olha isso aqui como se fosse o resultado, sendo que, na verdade, isso é o treinamento. Vou repetir para ficar claro para você. Nós olhamos esse versículo como se fosse um resultado a ser alcançado. Mas, na verdade, este é um treinamento. Então, a questão aqui não é o que você tem que fazer para ser paciente na tribulação. Não é o que você tem que fazer para perseverar na oração, porque esse não é o objetivo. Esse é o treinamento. Treinamento para quê, Tiago? Todo texto ele é explicado pelo contexto. Quando você vai no início de Romanos capítulo 12, está escrito ali versículo 2. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então observe, esse renovar a mente, ele é alcançado através de diversas práticas, tá bom? Vamos para um exemplo aqui. Se eu quiser ser um jogador de futebol, digamos que eu nunca joguei futebol na vida, e aí eu sou um estrangeiro, cheguei no Brasil, eu falo: meu sonho é ser um jogador de futebol porque a seleção brasileira me inspirou. Aí eu entro num treinamento de futebol e lá eu vou aprender a driblar, a chutar, a tocar bola,
a me posicionar, a defender, a desarmar, a cabecear. São fundamentos técnicos que juntos vão me aprimorar para praticar o futebol. Então, o objetivo aqui é renovar a mente, tendo como consequência a experiência de provar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aí você se pergunta, como renovar a mente? É por isso que o apóstolo Paulo nos dá essas direções como forma de treinamento, é algo pedagógico para nós, porque quando eu me alegro na esperança, quando eu sou paciente na tribulação, quando eu persevero na oração, essas práticas, elas vão gerar resultados, efeitos dentro de mim que vão me tornar mais parecido com Jesus. Tem aquele famoso filme, já um pouco antigo, Karate Kid, né? Embora esse filme teve um remake, né? Uma refilmagem com o Jack Chan, com o filho do Will Smith, que eu esqueci o nome agora, acho que é Jaden Smith, mas o Karate Kid original mesmo, aquele que eu ainda era criança quando eu assisti, era muito interessante que no filme tinha o jovem, né? O Daniel San, que iria aprender Karatê, e tinha ali o Sr. Miyagi. E o Daniel San, ele vai até o Sr. Miyagi para poder aprender Karatê, para ser um campeão de Karatê. E o Sr. Miyagi manda ele fazer um monte de atividades que não tem nada a ver com Karatê. A um primeiro olhar. O Sr. Miyagi fala com ele, olha, eu quero que você lave o carro, mas não lava de qualquer jeito não, faz um movimento assim, assim, assim. Aí ele vai lá, né? ele queria treinar, mas fica furioso, olha, eu queria treinar, mas vou lavar esse carro para agradar o Sr. Miyagi. Aí ele termina de lavar o carro, não, finalmente agora eu vou treinar. Aí o Sr. Miyagi, não, agora você vai aqui limpar o muro, você vai pintar o muro, vai fazer alguma coisa aqui, desse jeito. Até que chega um momento em que ele se irrita. E ele fala assim, Sr. Miyagi, com todo respeito, mas eu não vim aqui para pintar muro, lavar carro, eu não vim aqui para ser seu empregado, eu quero aprender Karatê. Ele fica até irritado com isso, né? E aí o Sr. Miyagi começa a mostrar algumas coisas para ele, alguns golpes, alguns fundamentos do Karatê, e ele vai percebendo que, na verdade, enquanto ele lavava o carro e enquanto ele pintava o muro, ele estava treinando movimentos do seu corpo para a prática do Karatê. Esse exemplo, ele é muito pedagógico, é muito bom para a gente visualizar o que o apóstolo Paulo está nos ensinando. Porque quando nós passamos pela tribulação e temos a oportunidade de sermos pacientes na tribulação, isso está treinando o nosso espírito para nos tornarmos mais parecidos com a nossa melhor versão. Tiago, como assim nossa melhor versão? É papo de coach? Não. A nossa melhor versão é justamente aquela que Deus almeja que nós sejamos. É nós buscarmos estar à imagem de Jesus, o Filho, sermos parecidos com Ele. Então, todas as vezes que você passar por uma tribulação a partir de hoje, você vai enxergar a tribulação como uma oportunidade para treinar a sua paciência. Tiago, por que na tribulação? Porque na bonança, por óbvio, a paciência é muito mais fácil de se obter. Você não estica ela. Para você crescer, você precisa sair da zona de conforto, você precisa ter uma carga extra. Então a tribulação vai ensinar você a ser paciente. A perseverança na oração vai te ensinar a continuar orando, mesmo quando tuas orações não parecem ser escutadas. Olha, eu já recebi muitos pedidos de aconselhamento na seguinte questão. Tiago, eu tenho orado por um familiar meu já há muito tempo e nada mudou. Devo continuar orando, sim ou não? Muita gente já me fez essa pergunta. Eu digo que sim. E a pessoa disse, mas eu não vejo fruto nenhum, ele na verdade até piorou depois que eu comecei a orar, parece que Deus não vai agir. Será que ele vai ser salvo? Será que ele não vai ser salvo? E eu sempre explico para a pessoa que o nosso papel não é saber quem vai ser salvo ou quem não vai ser salvo. Você não tem a obrigação de saber isso, na verdade você não deve nem ficar pensando nisso. O nosso papel é testemunhar Jesus. É orar pelos que estão perdidos. E Deus vai utilizar esse testemunho, essas orações, como uma ferramenta para alcançar aquela pessoa. Entende? Então eu conheço muita gente que orou décadas por familiares seus. E depois de décadas, algo aconteceu. Tem um testemunho de missões, e aí fica mais uma vez a dica para você acessar aquele site portal... Missão Portas Abertas, perdão. Missão Portas Abertas é um site
que fala muito sobre missões, ajuda e apoia muitos trabalhos missionários, é bom para quem gosta de conhecer essa área. E é interessante que eu lembro de um testemunho que eu li lá, onde um missionário fala que eles estavam como igreja assim, num país pacificado, né? Vamos pensar que nos Estados Unidos, estavam orando durante 3 anos para Deus conseguir, para que eles conseguissem, da parte de Deus, entrar pela primeira vez com a Bíblia em um determinado país, onde o evangelho é proibido. E se você for pego com a Bíblia na mão, você morre. Posso nem citar nome de país aqui, às vezes o YouTube acaba bloqueando as coisas por essas citações. Mas eles oraram 3 anos, isso me tocou muito, 3 anos, para que uma Bíblia entrasse naquele país. E claro, depois que a Bíblia entrou, o trabalho foi desenvolvendo, pessoas começaram a ser salvas, famílias sendo transformadas. É um local onde a igreja ainda é perseguida. Mas vidas foram salvas ali através de um Deus que usou orações perseverantes. Pessoas que continuaram orando a Deus, mesmo quando o céu parecia fechado. Agora você imagina comigo, né? Você orando ali 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos. E nisso aí, gente, não é só oração, não. Tem missionário tentando entrar escondido no país. Muitas vezes a Bíblia entra com um método de contrabando. Tem um livro muito bom que eu recomendo para vocês, para quem gosta de dica de livro, né? Quando eu dei a dica de livro aqui em uns devocionais atrás, muita gente gostou. Então, vou falar aqui uma dica muito boa de livro para vocês. O nome do livro é O Contrabandista de Deus. O Contrabandista de Deus. O autor é o Irmão André. Em inglês, Brother Andrew, mas em português você vai encontrar Irmão André. Por que esse nome, Irmão André? Porque o Irmão André, ele é considerado, já faleceu há algum tempo atrás, o Irmão André era considerado em vida o missionário mais perigoso, por assim dizer, em toda a face da Terra. Por quê? Porque ele conseguia entrar em lugares que ninguém conseguia entrar. Inclusive, se não me falha a memória, o testemunho dessa questão de orar 3 anos para entrar no local e tal, acredito que foi do Irmão André, se não me falha a memória. Eu acho que ele era holandês, uma coisa assim. E o Irmão André, ele entrava em lugares que nenhum outro missionário entrava. Então, para ele proteger a identidade dele, não ser morto, não ser perseguido, ele criou essa alcunha, né? Irmão André. Então, o livro é O Contrabandista de Deus, Irmão André. E esse cara levava Bíblias, um método de contrabando, para que as Bíblias entrassem no lugar e ali o evangelho fosse pregado. Tiago, isso, à luz da Bíblia, isso é certo? Sim, quando a lei dos homens ela entra em choque com a lei de Deus, a palavra de Deus, por óbvio, não é uma coisa até simples de imaginar, a palavra de Deus nos leva a deixarmos valer o princípio de Deus. Então, se tem, por exemplo, um país onde é proibido entrar a Bíblia, eu, como cristão, entendo moralmente que eu posso, digamos, ultrapassar a lei daquele país a fim de salvar uma vida que é eterna, em detrimento de uma lei que é passageira. Mas eu vou até parar de falar aqui, senão daqui a pouco o YouTube já trava aí devocional, já bloqueia tudo, por conta de alguns temas que realmente são mais sensíveis. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte, a perseverança na oração, ela só pode ser desenvolvida diante de um contexto, de um cenário onde uma oração parece não ser respondida. Então você vai ali perseverando. E aquele cenário de sequidão gera em você algumas coisas que você vai precisar por toda a sua vida. Eu acho interessante, eu gosto de ler histórias de pessoas que venceram na vida, pessoas que vieram de baixo e venceram na vida socialmente, financeiramente, artisticamente, esportivamente, enfim. E é muito interessante como todas essas pessoas, sem exceção, eu nunca vi uma história que tem uma exceção dessa. Todas essas pessoas, sem exceção, elas não gostariam de voltar a viver na pobreza, né, de onde saíram, as pessoas não tinham nem o que comer. Tiago, tinha um quartinho, um cômodo para pai, mãe e 15 filhos. Não tinha vaso sanitário em casa, situações assim terríveis, onde a pessoa não gostaria de voltar. Mas ela leva para sempre lições que ela aprendeu ali. Então, quando ela está diante de um desafio, diante de uma luta da vida, ela está muito mais preparada porque ela foi treinada através de situações adversas lá atrás, entende? Então, quando o apóstolo Paulo
vem falar pra gente: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Esse não é o alvo final, esse é o treinamento. Você tem que treinar a tua perseverança, tem que praticar a tua paciência na tribulação, você tem que praticar a tua alegria na esperança, porque isso vai gerar em você o resultado final, renovação de mente. Quando você renova a sua mente, você então pode experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém, gente? Você recebe essa palavra? Vamos orar juntos? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por essa palavra e por essa direção. Eu te peço que o Senhor nos ensine, nos auxilie nesse processo de entendermos a sua vontade, de ouvirmos a tua voz e seguirmos a tua direção. Senhor, nós precisamos de ti, Pai, como muito mais do que precisamos de qualquer outra pessoa, qualquer outra coisa nessa terra. Nos ensina, nos direciona, nos auxilia, Deus. Tira de nós, Pai, a nossa carnalidade. Tira de nós, Senhor, aquilo que tem que ser tirado e nos ajuda a vivermos o que o Senhor preparou para nós. Em nome de Jesus. Amém. Gente, deixa um like no vídeo. Olha, o seu like é muito importante para essa transmissão chegar para outras pessoas. Antes de sair daqui, deixa um comentário sobre como Deus falou ao teu coração através desse devocional. E eu te convido a você fazer parte da nossa comunidade de discipulado, onde nós aprendemos ali todos os princípios, todos os fundamentos da fé e espiritualidade à luz da Bíblia. Tem a oportunidade de ser discipulado por mim, a gente cresce lá juntos nessa comunidade. Para acessá-la, clica no primeiro link da descrição, tá bom? Te espero lá, tamo junto sempre, gente. De segunda a sexta, 7h30 da manhã, sempre começando o dia mergulhando na palavra de Deus. Shalom no coração, até a próxima. Tchau, tchau.